Antes de começar a mensagem de introdução, peço que os irmãos fechem os olhos para que nós possamos fazer uma oração. Querido Deus, neste momento queremos te pedir, Senhor, a porção dobrada do Teu Espírito Santo para cada um de nós, tanto para os irmãos que vão escutar a mensagem, para que eles possam entender, como para mim, Senhor, que estou aqui na frente disposta a que o Teu Espírito Santo me use, Senhor, e que Ele possa, Senhor, falar por mim tudo aquilo que o Senhor quer que a igreja ouça. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz a todos. Amém. A nossa reflexão de hoje, ela tem como tema a intercessão. Como vocês puderam ver no vídeo, a irmã ela estava falando que ela estava com um problema com a doença, precisou passar por uma cirurgia e os irmãos, os familiares intercederam por ela. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a importância da intercessão. A importância dos outros, amém? A intercessão é a oração. A oração é a forma como nós nos comunicamos com Deus e Deus conosco. A oração é essencial na caminhada cristã. A intercessão é um tipo de oração onde uma pessoa intercede por outra pessoa a Deus. Assim como no passado alguns profetas intercederam pelo seu povo a Deus, hoje com nós não pode ser diferente. Nos dias de hoje, nós também devemos estar intercedendo uns pelos outros, porque afinal de contas, todos nós precisamos de oração, não é verdade? Eu vou contar aqui para vocês uma pequena história de um evangelista que estava fazendo uma série de evangelismo. O nome dele era Mike. Então, uma noite, 3 jovens chegou até ele e disse: irmão, eu estive conversando com um pastor da minha igreja e a partir de amanhã eu não venho mais participar das noites de evangelismo. Está aqui as revistas e os livros que o Senhor me deu. Então o evangelista Mike ficou muito triste, né? Porque ela estava frequentando, ele estava começando a dar estudo a elas e elas desistiram. E ele não sabia o motivo. Então ele ficou bastante preocupado. Ele foi para sua casa, mas ficou com aquilo na mente dele, pensando: meu Deus, o que eu posso fazer para essas 3 jovens? O que eu poderia fazer? Será que eu deveria visitá-las? Deveria ligar para elas? Mas a decisão delas parecia ter sido tão firme que ele achava que elas não iam voltar mais a decisão. Profundamente preocupado, ele voltou e foi até a igreja. Quando chegou na igreja, com as luzes apagadas, ele se ajoelhou no altar e clamou, ele intercedeu a Deus por essas 3 garotas. E na hora que ele estava orando a Deus, ele sentiu uma paz interior tão grande que naquela hora ele teve certeza de que Deus tinha ouvido as orações dele. Já aconteceu isso com vocês? Eu acredito que sim, né? Já aconteceu comigo também. Vou contar uma experiência minha. Assim, não foi sobre alguém, mas foi sobre um objeto. Os desbravadores, eles iam em uma praia vender gelatina e outras coisas para poder carregar dinheiro. Minha geladeira estava boa na sexta-feira. Então, nós estamos em Cavaleiro, compramos um suquinho cremosinho, coloquei a minha geladeira na parte de cima, que é o freezer, e nada dos cremosinhos gelados. E eu, meu Deus, o que aconteceu? A geladeira estava boazinha, porque para obra do Senhor agora ela vai parar. E eu perturbava, né? Primeiro porque os preços iam acordar cedo e iam vender, e o cremosinho não tinha ainda endurecido. E segundo porque eu ia ter que comprar outra geladeira, né? Então eu estava muito preocupada. Então de manhã, que a geladeira ela não dispara, ela fica parada um tempo e depois ela dispara. Eu até falei para a pai disso. Aí depois ela dispara. E de manhã eu acordei, todo mundo estava dormindo, e eu resolvi sentar em frente à geladeira, a minha mesa fica em frente, e eu sentei e eu comecei a orar. E eu orei: Senhor Jesus, eu comecei a orar pedindo a Deus para que o motor da geladeira voltasse assim a funcionar, porque ele tinha parado. Porque ele para e depois ele faz um barulhinho para a gente depois continua novamente, normal. E eu tirava a tomada, botava a tomada o dia todo, e eu não acredito, mulher. Tirava, colocava em nada. E
E quando eu estava orando, antes de eu terminar a oração, irmão, mentira nenhuma, a geladeira começou a fazer aquele barulho. Na hora, deu glória a Deus tão grande que as lágrimas desceu. Aí quando ele voltou, eu fiz, a geladeira está funcionando. Glória a Deus, porque deu tempo de endurecer o cremosinho e também eu precisei levar a geladeira para o conselho. Então, assim, são experiências que passam na vida da gente, que, assim, são coisas que para muitos parecem ser boba, mas é tão bom, tão maravilhoso quando você pede algo a Deus e Ele me responde de imediato. Claro que não vai ser sempre assim, porque Deus sabe o que nós precisamos. Muitas vezes nós pedimos alguma coisa para Deus, pensamos que é bom para nós, mas Deus conhece o nosso futuro e Ele não nos dá naquela hora. Mas depois, Ele vai nos dar uma coisa muito melhor. Amém? Amém. Continuando a história, então, Marco ele foi para casa. 2 dias depois, quando ele estava na porta da igreja, de longe ele viu 3 garotas se aproximando. E eram as 3 garotas que ele tinha intercedido por elas. E logo ele ficou maravilhado. Garotas, o que vocês fazem aqui? E elas disseram, viemos visitar a sua igreja. E em breve, elas estavam receptivas a receber o estudo. Olha só que maravilha. Não só elas voltaram a frequentar, como também agora elas aceitaram o estudo. E o mais maravilhoso ainda foi que ele pôde vê-las descer ao tanque batismal. Amém? Se Mike tivesse cruzado os braços e dissesse assim, tem tantas pessoas aqui no evangelismo, o que são 3 vidas? O que são 3 almas? Tivesse ido para casa, dormido, no outro dia, novamente para o evangelismo, isso seria acontecido? Talvez não, né? Mas ele intercedeu por essas garotas e Deus ouviu a oração dele. Então, o poder para ser bem-sucedido como ganhador de almas está no joelho, está em rogar a Deus pela salvação das almas. Então, você quer que alguém se converta, você quer que alguém volte aos caminhos do Senhor, ore, fique de joelho e interceda por essa pessoa. Recentemente, no programa de TV Está Escrito, vocês conhecem o programa de TV, né? Está Escrito, foi entrevistado lá um doutor, um médico, e ele começou a estudar profundamente o papel da oração intercessória, a oração da cura. E após revisar 130 pesquisas, pacientes com doenças graves, ele concluiu que existe cientificamente uma dramática diferença quando se ora pelas pessoas. E se isso é verdade no campo da cura física, imagine só, irmãos, isso na área da cura espiritual. É maravilhoso, né? Então, se vocês querem que alguém se converta, continue intercedendo por essa pessoa. Amém? Amém. Oração mais fé é igual a almas. Há 2 ingredientes essenciais na oração, na arte de ganhar almas. Vamos todo mundo ler agora 1 João 5, do 14 ao 16. Vamos saber quais são esses 2 ingredientes. 1 João 5, 14 e 16. Quem achou pode ler. E esta é a confiança que temos para com Ele. E se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que rogue. Amém. Essa mensagem revela 2 passos para sucesso em ganhar almas. Quais são os 2 passos? A oração intercessória e a fé. Você tem que pedir e ter a fé de que você vai receber a bênção que você está pedindo. Amém? Amém. A oração e a fé farão o que nenhum poder da terra conseguirá realizar. Isso está escrito no livro A Ciência do Bom Viver, página 509. Faz parte
parte do plano de Deus conceder-nos em resposta à oração da fé aquilo que Ele não outorgaria se o não pedíssemos assim. Olha só, ganhar uma alma não é como consertar um automóvel, não é como fazer um bolo ou uma receita, que você vai lá na internet, não sabe, vai pesquisa e faz. Não é assim, não. Porque cada pessoa é diferente da outra. Precisamos da sabedoria de Deus para entender cada pessoa. Do contrário, a mente não será impressionada, vidas não serão transformadas. A oração conferiu poder a Deus. As Escrituras revelam claramente que o poder de Cristo veio da oração. Ele orou no deserto da tentação, quando o adversário lutava por sua alma. Ele orou à noite, antes de escolher seus discípulos. Orou a noite toda, antes de libertar de um demônio o filho de um nobre. Ele orou no Getsemane antes da cruz. Se até nosso Deus, se até nosso Jesus, que não tinha pecado, precisava buscar o Pai, precisava orar ao Pai, que dirá eu e você? O que seria de nós se nós não tivéssemos esse elo, que é a oração entre nós e Deus? À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam que ele era. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar isolado e ali ele orou. Mesmo Jesus no meio daquela multidão todinha, ele tinha um espaço entre ele para poder orar ao Senhor. Ele se reservava, ele se recuava e ia orar ao Pai, ia pedir poder ao Pai para poder fazer todas aquelas curas, todos aqueles milagres. Noites atarefadas não podiam impedir madrugadas de oração. Havia poder à noite, porque houve oração de madrugada. A oração faz 4 coisas. Vamos ver quais são as 4 coisas que a oração faz. A oração permite que Deus fale a nós sobre nossos pecados que podem nos impedir de sermos ganhadores de almas bem-sucedidas. Prestem bem atenção. Com muita frequência, quando eu e você oramos pelos outros, Jesus impressiona nosso coração com a necessidade de se ter um relacionamento mais íntimo com Ele. Na atmosfera da oração, Jesus sonda também os nossos pecados e dizemos: ó Senhor, nunca me vi dessa forma antes. Se é assim que eu sou, se minha amargura, meu ciúme e meu orgulho estão se interpondo entre mim e ti, ó Senhor, tira isso de mim, para que eu possa testemunhar de forma efetiva através de mim, para ganhar aquela alma, amém? Então, quando nós intercedemos por alguém, nós primeiros temos que ver os nossos pecados, pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, para que nós possamos interceder por outras pessoas. Amém. O segundo passo, a segunda coisa que a oração nos traz. A oração aprofunda nosso desejo em relação ao que estamos orando. Uma das maiores razões porque Jesus não trabalha imediatamente na alma assim que oramos, sabe por quê? Porque Ele quer que trabalhemos mais com Ele pela salvação dessa alma. Quanto mais oramos pela salvação dessa alma, mais desejamos que isso aconteça. Amém, Heloísa? É por isso que nós estamos orando pelo Felipe diariamente. Por isso que a senhora não cessa de orar por ele. Deus está trabalhando na vida dele. E se a senhora está aqui hoje, ele está lá, é porque Deus tem um propósito na vida dele. Amém? Amém. Não só na dele, mas na vida de cada um de vocês que estão orando e intercedendo por alguém. Espere, a bênção vai chegar. Amém? Amém. Amém. O quarto motivo Estou no quarto ou no terceiro? Não, terceiro. A oração nos coloca em contato com a sabedoria divina. O único que realmente sabe é quem, gente? É Deus. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a quem?
peça a Deus. Vamos ler agora Tiago 1:5 e outra pessoa vai ler Isaías 50, versículo 4. Irmãos, eu estou tão maravilhada porque eu passei a semana todinha me tremendo de medo, nervosa por estar aqui na frente hoje. Graças a Deus, até ontem eu estava nervosa, mas hoje à tarde, Deus me deu uma calmaria maravilhosa. Eu estou aqui na frente hoje, encantada com esse Deus, que não está me deixando tremer. E eu não estou nervosa, porque o Espírito Santo está guiando as minhas palavras. Amém? Amém. Glória a Deus. Isaías 54. Isaías 54. Senhor, Deus Jeová, me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. Amém. Alguém sabe o que é eruditos? Eruditos é aquela pessoa que tem vontade de aprender, que sempre está buscando. E Deus nos deu esse dom, Deus nos deu essa língua de estarmos buscando sempre sabedoria em suas palavras. Amém? Amém. Quem vai ler Tiago 1:5? Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera, e será concedida. Amém. E a quarta é: a oração faz com que Deus trabalhe mais poderosamente do que se não orássemos. Vejam só, o capítulo 10 do livro de Daniel conta a história de como suas orações subiram aos céus sem resposta por 3 dias. Mas ao final das 3 semanas, mas no final das 3 semanas, Gabriel explicou a Daniel que estava havendo uma grande batalha na mente de Ciro. Já os anjos bons tentavam impedir os anjos maus para que Ciro pudesse tomar a decisão certa. Os anjos maus tentavam destruir os bons para levar Ciro à escuridão. Mas quando Daniel orou, essa batalha se intensificou. Amém? Finalmente Jesus desceu, derrotou os anjos maus e deu a Ciro uma oportunidade para tomar uma decisão inteligente. Israel foi libertado para a honra e glória de Deus. A oração intercessória de Daniel provou ser eficaz. Olha aí a oração intercessória mais uma vez. Olha só. Quando uma pessoa ora por outra, isso capacita a trabalhar na mente dessa pessoa muito mais e com mais poder do que poderia se a oração não tivesse sido feita. Vocês sabem agora o que é orar especificamente? O que é orar especificamente? Foi o que nós fizemos nessa última oração aqui. Foi por isso que eu pedi para vocês colocarem um nome no papelzinho, para nós orarmos especificamente por essa pessoa. Eu sei, claro, que a gente, quando pega o papelzinho, quer colocar o nome de várias pessoas. Mas eu quis trazer para essa parte daqui da mensagem, onde fala ora especificamente. Isso é orar por uma pessoa ou por uma causa. Então, foi o que nós fizemos, né? Cada um pegou o papelzinho e orou especificamente por aquela pessoa. A gente não sabe quem é aquela pessoa, pelo menos não sei quem foi a minha, mas eu orei por ela e eu tenho certeza que as bênçãos do céu vão chegar até essa pessoa, amém? Amém. Ganhar almas é tarefa de Deus, não do homem. A oração sobre nossa mente e nosso coração para que sejam usados como canais para a obra do Espírito. Ore em grupo. Quem aqui gosta de orar em grupo? A irmã Maria sempre fala, né, que a gente devia fazer os cultos de oração para as mulheres virem orar em grupo, pelos seus filhos, pela sua família. Então aqui, ó, o pastor, no livro dele, ele fala que nós devemos também orar em grupo, não só orar individualmente em nossa casa, mas nós devemos se reunir em grupos para orar também. Além de orar sozinho pelas almas, observe a orientação que Jesus nos dá. Em verdade também vos digo que tudo que é ligado na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que é desligado na terra será desligado nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3
reunidos em meu nome, ali estou no meio de vocês. Por isso, quando você chegar na igreja e tiver uma ou duas pessoas aqui no banco, não fique triste, porque Deus se faz presente, amém? Amém. Esses pequenos grupos de oração fornecem a base para o evangelismo bem-sucedido. A obra da conversão é natural, mas é sobrenatural, porque onde Deus está presente, Ele atua no sobrenatural, amém? Um vendedor pode persuadir uma pessoa a vender um carro, a comprar uma casa, a comprar roupas novas, porque eles têm as suas técnicas, não é isso? Mas olha só, pode até ser possível um ministro cristão convencer ou persuadir uma pessoa a se unir à igreja, mas somente Deus pode trazer uma genuína conversão à alma. Um evangelismo de sucesso deve incluir um ministério de oração. Então, assim, não é somente trazer aquela pessoa para a igreja, ganhar a alma daquela pessoa, chegou na igreja, pronto, graças a Deus, fiz minha parte. Não, gente, sabe por quê? Porque a luta vai ser grande. Depois que a pessoa entra na igreja, o inimigo não vai deixar de trabalhar para tirar aquela pessoa da igreja. E é aí que aquele irmão precisa de nós. É aí que ele precisa que o irmão chegue até ele, coloque ele no departamento, coloque ele para fazer algo na igreja. Porque se não for assim, se colocar o irmão na igreja e esquecer ele lá no banco, ele vai sair. Porque vai ter sempre uma luta espiritual entre o bem e o mal na vida dele. E nós temos que vencer. E para vencer nós temos que estar orando por aquele irmão, vendo as necessidades dele e também fazendo com que ele participe na igreja de alguma forma. Não deixar ele só lá no banco. Nós devemos trabalhar para trazer almas para a igreja, para trazer almas para Cristo e trabalhar mais ainda para manter elas na igreja. Porque Deus não quer números, Deus quer qualidade no céu, amém? Quando evangelistas públicos se unem à congregação locais numa abordagem integrada e coordenada para se ganhar almas, orando pelo derramamento poderoso do Espírito Santo, Deus dará resultados fora do comum. O Espírito será derramado e alma conquistada para Cristo. Tem aqui um relatório contínuo, que tem assim, vai aparecer ali, relatório contínuo. Que relação há entre a oração intercessória e o grande conflito entre o bem e o mal? A pergunta fica para vocês, tá? Mas o conflito entre o bem e o mal a gente está vencendo, sempre lutando para o mundo não vencer a gente, né? A gente sempre tem que estar orando para poder a gente vencer as tentações do mundo. E planos específicos estão agora em andamento em nossa igreja para encorajarmos a oração intercessória. Esse treinamento que nós estamos tendo, que nós tivemos essa semana, é o quê? Também são planos que a igreja está fazendo para nós podermos ganhar almas para Cristo, não é? Nós estamos aqui todas as noites nos capacitando para isso. Que planos para a oração em grupo você gostaria de ver além desses? Aí vocês fiquem aí imaginando, depois passe para o irmão Francisco, que é o diretor de ação missionária. Que planos, que sugestões vocês podem dar a ele para que o nosso trabalho missionário, a nossa ação missionária da igreja possa melhorar cada vez mais? A razão por que não oro mais do que já oro pelas almas é, aí é individual, né? Aí é com cada um. Nós temos que perguntar a Deus por que razão eu estou orando pelas almas que estão aí fora. Que nós possamos refletir na mensagem de hoje e que nós possamos ser o intercessor e levar as necessidades das pessoas a Deus e ajudá-las em oração. Amém?